Se você tiver a NVI, acompanha na tua Bíblia, tá? Se você tem outra versão e deseja acompanhar o texto que eu vou ler na NVI, está aqui na tela para você acompanhar a tradução que eu vou ler, tá bom? Mas se você tiver NVI, olhe na sua Bíblia para você marcar, saber os versículos onde estão localizados, o endereço dessa palavra abençoada do livro do profeta messiânico Isaías. Vamos ler, por gentileza, meus queridos, toda atenção e reverência. Essa é a palavra do Senhor que nós vamos ler e ouvir. Diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para ele, sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Assim seja nesta manhã. Feche teus olhos, vamos orar, meus queridos. Senhor Deus, amado Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nós acabamos de ler. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui para sermos alimentados dela, Senhor. Eu clamo a Ti independência total, Deus, do Teu Espírito e a Ti, Senhor. Em reverência à Tua palavra, te peço em nome de Jesus, que tudo que for ministrado esta manhã seja claro, seja uma boa semente que caia em terra produtiva nesta manhã, para que possamos frutificar, para que possamos nos edificar, para que sejamos exortados, para que sejamos instruídos, e assim possamos glorificar o chamado que recebemos do Senhor. Te louvamos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, homens da Bíblia, muitos homens, mulheres, a exemplo dos profetas lá no Antigo Testamento e também dos discípulos do Novo Testamento, eles pareciam viver os dias movidos por um senso de urgência necessário para o exercício do chamado, para o exercício dos seus ministérios. Paulo, por exemplo, quando escreve lá à igreja de Éfeso, ele alerta sobre a importância de remir o tempo. Ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, ou aproveitando bem o tempo, conforme a tradução que você tem aí, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Paulo está falando sobre a necessidade de aproveitarmos as oportunidades, porque o tempo, ele corre apressado e os tempos são maus. Então, temos que remir bem, aproveitar, gerir bem o nosso tempo, e ele alertava assim a igreja de Éfeso sobre isso. Já o evangelista João Marcos, ele escreve assim, fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo, e aí uma referência ao dia da volta de Jesus, Marcos 13, versículo 33, o evangelista Marcos está alertando sobre um dia pré-determinado, sobre o qual nós não sabemos, que pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser agora. Por isso ele diz: vigiem, orem, prestem atenção, não desperdicem um tempo de vocês, estejam vigilantes, é urgente isso. Então o profeta Isaías, conhecido como o profeta messiânico, exatamente por ser autor das palavras mais
precisas, palavras bíblicas no Antigo Testamento, mais precisas acerca da primeira vinda de Cristo, acerca do Messias, por isso o profeta messiânico. Isaías, em certos momentos do seu livro, são 66 capítulos, que vale a pena ler, reler, quantas vezes a gente puder. Ele vai demonstrar, no decorrer das suas palavras, ditas àquele povo, depois escritas, um claro senso de urgência, quando ele exorta os seus ouvintes ao arrependimento, quando ele exorta os seus ouvintes à correção dos seus erros, quando conclama aqueles a quem ele dirige a sua palavra a voltarem-se para Deus como o único caminho de regeneração, de redenção. Ele diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, diz aí versículo 6, né? Clamem por Ele enquanto está perto. Ele escreve no versículo 6 do nosso texto de hoje. Olhando para esse texto, meus irmãos, torna-se apropriado nós falarmos de urgência em nossa era, né? Quando os anos parecem que passam mais apressados do que antes, pelo menos é uma sensação que nós temos. Nós estamos aí no início de 2025 e, a exemplo de 2024, a tendência é vivermos dias, semanas, meses acelerados, porque assim tem sido o nosso tempo, né? A gente parece que está o tempo inteiro correndo contra o tempo, e quando a gente vê, nossa, como o ano passou rápido, como a semana passou rápida, como o dia passou rápido. E aí, sob essa perspectiva, eu quero lançar uma pergunta para nós refletirmos. Será que os anos, eles estão, de fato, passando tão rapidamente como nós costumamos dizer? Ou somos nós que precisamos desacelerar um pouquinho? Em outras palavras, será que a vida louca que nós temos vivido, em que nós nos metemos, na verdade, ela está nos cegando o discernimento acerca do que nós devemos ter como prioridade na hora de aproveitar bem o nosso tempo, e por isso achamos que não temos tempo para nada? Será que essa vida louca tem nos colocado numa situação de cegueira, que nós não conseguimos discernir ou planejar melhor o nosso tempo, e não conseguimos ter tempo para nada? Ou parece sempre faltar tempo para fazer alguma coisa, e muitas vezes o que deve ser prioridade a gente deixa para depois? O capítulo 55 aqui de Isaías, ele traz para nós uma reflexão importante sobre prioridade. E, além disso, de como existe uma urgência a ser cumprida nesta vida. Todavia, a exortação do profeta não nos obriga a acelerar o passo da mesma forma que o mundo nos faz acelerar, não, mas nos induz ou nos instrui a acelerar o passo em direção a uma fonte eficaz que nos garante vida plena. Nos exorta a correr, sim, mas para retornar para o único caminho de paz em meio às nossas dores. Qual é esse caminho? Buscar a Deus como fonte segura de perdão e redenção, ou seja, regeneração daquilo que está morto. Nós vamos nos deparar no nosso texto hoje com um chamado urgente aos pecadores, e esse será o nosso tema central, tá? As palavras do profeta, no nosso texto de hoje, são um alerta, as palavras são um alerta muito claro para que ímpios abandonem o seu caminho contrário a Deus e voltem-se para Ele, pois nele e somente nele encontrarão misericórdia. Então, o alerta do profeta será bem claro para nós nesta manhã. Contudo, estamos falando de ímpios, né? O alerta de Isaías não deve ser desprezados por aqueles que consideram já ter ouvido o chamado irresistível da graça, como se buscar a Deus não fosse mais uma urgência necessária para mim, que já estou salvo.
Nosso texto vai nos levar, meus queridos, a 4 pontos principais de reflexão, interligados a esse tema principal, a esse chamado urgente, ao qual o profeta se refere. Nós vamos ver a urgência da busca pelo Senhor, que vai nos mostrar o versículo 6. Vamos ver a urgência de abandonar o pecado e voltar para Deus, versículo 7. A urgência de entender a grandeza dos planos de Deus, versículos 8 e 9. E para finalizar, a palavra frutificará naqueles que buscam a Deus. Mas antes da gente mergulhar aí nesse roteiro reflexivo dentro desse texto de Isaías, vamos recuar um pouquinho, deixa a tua Bíblia aí aberta, lá no início do capítulo 55, onde a gente vê claramente a urgência das palavras do profeta. Olha o que ele diz no versículo 1, diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Versículo 3, pula aí para o versículo 3, deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Meus irmãos, quando nós lemos esses versículos aqui, a gente vê com clareza se tratar de um chamamento público e contundente. Todavia, esse chamado, embora seja universal, seja para todas as pessoas que podem ouvir, esse chamado ele vai alcançar com eficácia somente um grupo restrito. Eu já até preguei sobre esse assunto aqui. O chamado de Isaías 55, versículo 1, atinge apenas um grupo restrito de pessoas. Quais? O texto diz: aquelas que têm sede, aquelas que têm fome. Ele diz: vem, vocês que têm sede e fome, venham, comprem, sem dinheiro. Aquelas pessoas que estiverem saciadas com alguma coisa, certamente não darão atenção ao chamado. Para você refletir, meus irmãos, o chamado do Senhor, e aí a explicação do porquê muitas pessoas não dão a mínima para a palavra do Senhor e para o chamado, é porque o chamado do Senhor não desperta interesse naqueles que estão e preferem estar saciados com as ofertas do mundo. Pouco importa, não fazem a menor diferença. Às vezes ouvem: legal, bacana, mas já estão saciados, não estão com sede, não estão com fome, não precisam. Mas para quem Isaías está falando lá naquela época lá, qual é o tempo? Havia uma divisão no tempo de Isaías, de Israel, o reino do sul, o reino do norte, mas o profeta especificamente está falando aqui diretamente com Judá, o reino do sul, com a cidade de Jerusalém, a quem ele já havia profetizado acerca do cativeiro babilônico que iria acontecer anos depois, cativeiro que viria sobre o povo por causa do pecado do povo, por causa do afastamento do povo de Deus. Aqueles pecadores, ele agora dirige um chamado de arrependimento, um conclame de retorno a Jerusalém. Ele profetiza o cativeiro e já profetiza o que Deus vai falar com aquele povo quando estiver no cativeiro. Um conclame de retorno a Jerusalém, mas sobretudo um retorno à aliança com Deus. Veja só como é poderosa essa palavra do profeta. E o verbo imperativo que nós vemos aqui no versículo 1 mostra que não se trata de um chamado opcional. Ele está dizendo: venham, tem um peso aí de convocação. Venham, comprem, comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Uma compra sem custo, meus queridos, obviamente se trata de algo que não precisa de dinheiro para ser adquirido, porque o preço já estava pago. Isaías já apontava dessa forma para a graça que nós recebemos do Senhor, mediante o preço pago por Cristo, o Messias, que o profeta vem revelando ao longo do seu livro. Daí o título para Isaías, né? Profeta messiânico. Estudiosos do livro de Isaías concordam
que o modo como o profeta aplica verbos no imperativo aqui, né? Venham, comprem, comam, escutem, replica o som dos vendedores dos mercados públicos da época, mercados onde eram vendidos itens básicos do consumo daqui do povo: pão, leite, vinho, trigo. São itens que ele cita aí nos versículos 1 até o versículo 3, né? Então, o grito dos vendedores, venham, comam, comprem, ouçam, mostra a urgência da necessidade da compra, como quem diz assim: olha, venham, não perca essa oportunidade ela é única, são as últimas unidades, corram, porque vai acabar. Nos versículos de 1 a 5, Isaías está enfatizando que aqueles que ouvem esse chamado, aqueles que atendem a esse chamado, que ouvir é uma coisa, ouvir e atender é outra, bem diferente, esses terão a vida regenerada. De 1 a 5 é o que acontece. A partir daí, nos versículos 6 a 11, que é o nosso texto de hoje, agora vamos entrar no texto mais especificamente, o profeta vai mostrar, meus queridos, que a porta de entrada para a nossa vida restaurada é uma atitude. Qual é a atitude? Se voltar para Deus. Mas, considerando o imperativo que caracteriza os verbos usados pelo profeta aqui nesse capítulo, não se trata de uma busca opcional, e sim urgente. A urgência da busca pelo Senhor é o que nos mostra o versículo 6. Olha, diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. O verbo busquem aqui não é usado no sentido de procurar algo que está perdido. É importante frisar isso. Mas esse busquem aqui é o ato de assumir um compromisso com alguém que deseja ser encontrado. Muito diferente de procurar algo que está perdido. Aqui o sentido é outro. As frases enquanto é possível achá-lo, enquanto está perto, reforçam a urgência do chamado, né? Fica óbvio aqui. Busque enquanto é possível, enquanto ele está perto. E é muito mais óbvio ainda que o profeta está falando de um tempo que é limitado. Está falando de uma oportunidade que precisa ser agarrada urgentemente. A gente pode traduzir esse enquanto é possível achá-lo por enquanto Deus permite ser encontrado, enquanto Ele se permite ser encontrado. Ao mesmo tempo que está ressaltando a graça do Senhor, meus irmãos. Ao permitir ser achado, isso é graça. Isaías está expondo que a tolerância divina, ela tem um prazo. É claro aqui, né? Tem um prazo. Meus irmãos, é muito doce para nós saber que o Senhor tem sido ainda tolerante com aqueles que ainda não despertaram para a urgência do chamado. É muito doce para a gente saber disso. O Senhor ainda é tolerante. Se essa tolerância tivesse terminado há 20 anos atrás, aproximadamente, eu não estaria aqui. Talvez a maioria também não estaria. Nesse tempo, muitos ouviram o chamado. Como resposta ao convite para vir à igreja, muitas vezes eu ouço, com frequência, frases do tipo assim: um dia eu apareço lá, semana que vem, mês que vem, qualquer hora dessas eu vou lá fazer uma visita. Meus irmãos, são pessoas que estão perdendo a oportunidade de ouvir o alerta do profeta. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Porque o Senhor fixou um prazo, o qual nós não sabemos. Um prazo para ser encontrado por aqueles que o buscarem.
É isso que prediz a palavra do Senhor. Aí alguns aqui de nós poderiam suspirar aliviados, né? Pensando, ufa, essa palavra não é para mim. Eu já atendi ao chamado da graça. Glória a Deus. A palavra de Deus, contudo, meus irmãos, ela tem uma unicidade, uma unidade literária que precisa ser considerada aqui. Por isso convém associar as palavras de Isaías a outros textos, tais como 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11, diz assim: olhem para o Senhor e para a sua força, e busquem sempre a sua face. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 2, segunda parte, diz assim: o Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Então entenda-se muito bem, pois, que buscar ao Senhor se trata de um imperativo constante para o povo de Deus, para nós. O ato de buscar a Deus constantemente difere aqueles que estão ou não estão, de fato, caminhando com Ele. Deu para entender? Então nós vemos ainda que as palavras de Isaías mostram que a urgência dessa busca tem um sentido de retorno, olhando para o contexto lá, tá? O profeta está falando com um povo que seria levado para o cativeiro, para a Babilônia, mas haveria de retornar a Jerusalém como resposta ao arrependimento. Logo, urge abandonar o pecado e voltar para Deus. Olha o que diz o versículo 7: que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Esses versículos aqui, meus queridos, eles descrevem o caminho verdadeiro da conversão. Notem, ele fala de arrependimento, caminho da conversão. Ele fala de arrependimento, ele fala de regresso a Deus, dando as costas para o pecado, ele fala de misericórdia e de perdão divinos, né? Então aqui a gente vê aquela máxima que a gente costuma dizer, quando atendemos ao chamado da graça, ou seja, nós vamos ao Senhor como estamos, mas não ficamos do mesmo modo. A mudança de vida, a mudança de comportamento, a mudança de pensamento é um sinal de que nós somos alcançados de fato pela verdade do Evangelho. Se nós nos tornamos crentes e nada acontece no nosso modo de viver, nada acontece com o nosso modo de lidar com as coisas do mundo, algo está errado. Algo de errado não está certo, como se diz por aí. Versículo 7, ele vai mostrar, meus irmãos, o duplo ato contido no arrependimento sincero. Ele fala, abandonar e voltar ao Senhor. É um duplo ato de arrependimento. Olha, diz o texto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e volte-se ele para o Senhor. Abandonar e voltar. Da mesma forma, a gente vê a resposta do Senhor em um duplo ato de compaixão, misericórdia e perdão. O texto, Deus terá misericórdia dele, ele dará de bom grado o seu perdão. É lindo, né? Como Deus responde o arrependimento. Isaías, meus queridos, está se reportando especificamente ao ímpio e ao homem mau, porém, ímpio e homem mau, que integra o povo de Judá. Ele está escrevendo para os babilônicos. Ímpio e homem mau que integra o povo de Judá, mas que haviam se afastado de Deus, e cujo pecado os igualava aos pagãos. Trazendo para os nossos dias, nós podemos dizer que o alerta do profeta cabe tanto para os ímpios de hoje, os descrentes, quanto para os frequentadores de igreja que vivem uma vida cristã de fachada. Mais ou menos isso. A palavra ímpio, no hebraico, ela tem um sentido muito abrangente,
sendo usada também para alguém que é culpado diante da lei, ou seja, mesmo integrando o povo escolhido, um israelita que vivia à margem da lei, à margem dos preceitos do Senhor, era alguém que precisava urgentemente voltar-se para Deus, em busca de misericórdia, em busca de perdão. Explicando aí o texto. Em síntese, meus queridos, o arrependimento é um meio seguro para o pecador encontrar uma resposta misericordiosa de Deus. O arrependimento seguramente vai gerar uma resposta de misericórdia da parte de Deus. Isso vale para nós em todo o tempo. Sejamos nós aqueles que têm compromisso com a palavra ou apenas frequentadores de igreja. O nosso arrependimento desperta uma resposta favorável ao Senhor. Logo, como pecadores que nós somos ou não somos, como pecadores que nós somos, o ato de buscarmos a Deus com o coração arrependido de nossos pecados vai garantir um mover favorável de Deus para nós. Meus irmãos, à luz aqui de Isaías, a necessidade de buscar ao Senhor, ela deve também ocorrer mediante o reconhecimento, essa parte incomoda, mediante o reconhecimento da pequenez do homem e o reconhecimento da soberania de Deus. Nesse ponto aqui, torna-se necessário nos achegarmos a Ele como criaturas necessitadas que nós somos, reconhecendo a vontade soberana do Senhor. Para isso, urge entender a grandeza dos planos de Deus. Olha os versículos 8 e 9, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Veja que esses versículos, eles expõem o abismo que havia entre a comunidade de Judá naquela época e Deus, abismo esse que motivou o alerta que estava sendo feito pelo profeta Isaías. Ou seja, em sua santidade, o Senhor revela o quão profano o povo estava, o quão profano o povo havia se tornado, e esse abismo, então, só poderia ser vencido mediante a resposta que o povo daria à oferta de perdão que Deus estava oferecendo por meio do profeta. Então, havia um abismo, havia um estado tal de que precisaria haver um retorno, mas somente a resposta que o povo daria, aquilo que Deus estava oferecendo, poderia ter solução para esse abismo. Muitos veem nesses versículos aqui, de uma forma simplória, apenas uma comparação, entre os pensamentos, os planos de Deus e dos homens, como os planos de Deus são melhores do que os meus. Não é só isso, ou são maiores, são mais legais. Os meus planos são bons, mas os de Deus são melhores. Não é isso, não é uma comparação, não. O sentido aqui é de antagonismo total. Enquanto Deus planeja para a salvação, o homem pecaminoso, ele planeja para a condenação. É isso que ele está dizendo. No fosso da pecaminosidade humana, meus irmãos, não existe nada além disso, condenação. No fosso que é o nosso pecado, não há salvação, só há morte, só há condenação. Mas eis que do outro lado do abismo surge a voz transcendente de Deus, chamando o seu povo para o arrependimento, aleluia. O profeta então usa a primeira sequência de ilustrações que ele vai fazer aqui, tiradas da natureza, para retratar a grandeza do plano de Deus. A elevada altura do céu, acima da terra, está revelando aqui, meus queridos, o padrão por meio do qual se pode medir a altura dos caminhos e dos pensamentos de Deus sobre nós. Na verdade, esse padrão aí ilustra uma medida incomensurável. Quando ele fala que o céu é mais alto que a terra, é algo que a gente pode medir. O céu é infinito, Não bate no teto. É infinito. O profeta está revelando o
Quão maravilhoso, meus irmãos, em outras palavras, pode ser o arrependimento. Entenda, porque é o arrependimento que vai ser a ponte que permite o homem transpor esse abismo que separa ele de Deus. Olha, é isso que o profeta está dizendo. Em síntese, o texto nos ensina que o fundamento da nossa confiança deve estar somente no Senhor, não em nós mesmos. Os pensamentos, propósitos do Senhor transcendem a limitação humana em todos os sentidos, todos eles. O perdão do homem, ele é incerto, ele é imperfeito. Muitas vezes nós dizemos que perdoamos coisa nenhuma, continua com rancor, continua mágoa, né? Não é assim? Perdão do homem, como tudo do homem, é limitado, é imperfeito, é pecaminoso, é corrompido. Deus, porém, vai perdoar perfeitamente, abundantemente, infinitamente, graciosamente. Não dá para comparar. Os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor, os planos do Senhor são infinitamente maiores do que os nossos planos, sonhos, caminhos e pensamentos. É isso que o profeta ensina para aquele povo. E aí ele continua usando agora elementos da natureza para ilustrar a grandeza dos planos de Deus para resgatar o seu povo pecador. E aí nesse último ponto aqui de reflexão para nós, nessa manhã, nós veremos o poder da palavra como elo de regeneração. Obviamente uma verdade que reflete o Evangelho de Cristo, que é a viga mestra da profecia de Isaías, o profeta messiânico. A palavra, meus irmãos, frutificará naqueles que buscam a Deus. Versículo 10 e versículo 11 dizem assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Vamos ler juntos bem aqui, você não está a tradução, ó. Da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo, o que deseja, atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra não voltará para mim vazia, ela fará o que ele deseja, vai atingir o propósito para o qual ele a enviou. Aleluia. Nesta segunda ilustração aqui, o profeta se volta para outra relação entre o céu e a terra, né? A chuva, a neve, são dons que vêm do céu para regar a terra, para torná-la fértil para o semeador. E esse dom, ele é dado de maneira plena, ele não voltará sem cumprir o seu papel. Trará vida de forma eficaz, ou seja, fará brotar, fará florescer e promoverá alimento para o homem, semente e pão, o texto diz, né? Versículo 7. Meus irmãos, o paralelo entre a função da chuva de trazer vida e a eficácia da palavra é perfeito. É perfeito. Ambas têm origem e poder celestiais, e nenhuma delas vai falhar. A água, ela desce do céu, ela rega a terra, para que dela venham os frutos, não é? A palavra de Deus, ela desce até nós, para dar frutos de salvação, naqueles que se voltarem ao Senhor, com o coração arrependido. É infalível. A palavra é eficaz, ela é infalível. Assim como a terra regada dará o seu fruto na estação certa, né?
a palavra de Deus vai cumprir o propósito para o qual ela foi destinada. Qual o propósito? Alcançar o perdido, trazê-lo de volta para casa, para perto do Senhor que o criou para ser um filho amado. Aleluia. Meus irmãos, essa palavra que vem do céu um dia nos alcançou. Um dia nos alcançou. Sabe aquele grito de urgência para aqueles que têm sede, fome? Talvez por muito tempo não fez sentido, como na minha vida por muitos anos não fez sentido, mas um dia fez. No dia certo, na estação certa, a semente caiu em solo fértil. Aleluia. Sabe, aquele grito para quem tem fome, para quem tem sede, um dia faz sentido na nossa vida. E aí o que faz? O que acontece? Qual é o efeito? Nos faz correr para o Senhor. Aleluia. Mas isso não nos torna autossuficientes, pelo contrário, revela o quão necessitado nós somos de buscarmos a Deus constantemente, para que essa palavra, a saber, Cristo em nós, a palavra que se fez carne, continue frutificando na nossa caminhada, é um ato contínuo. Aleluia. Entender esse texto deixa a gente constrangido de tal maneira que é melhor chorar do que falar qualquer coisa. Capítulo 55, caminhando para concluir, meus queridos, de Isaías, ele gira em torno do convite que é feito ao arrependimento. É um chamado urgente aos pecadores. No fim das contas, a gente vê que é o Senhor quem provoca, por meio da sua palavra, o arrependimento que traz os pecadores de volta para casa. É o Senhor mesmo que faz isso, Ele faz tudo. Por meio da sua palavra, Ele provoca os corações arrependidos, ou seja, para voltarem, para entenderem, para voltar para Ele mesmo, para terem nele a liberdade do cativeiro. Ele estava falando com o povo que estaria cativo. Meus queridos, a promessa de resgate, ela é tão segura como os fenômenos da natureza, em seus mistérios, em seu poder. Meus irmãos, é fácil. Por isso que tem aquele livro do Carson, né, que eu não tenho fé suficiente para ser ateu, porque tem que ter muita fé para ser ateu. Porque é muito fácil você ver a mão criadora de Deus diante do mistério da natureza, por exemplo, da vida que brota de uma semente seca, mas que ela floresce quando ela é plantada e quando a terra é irrigada pela chuva. A botânica, a biologia, pode até explicar alguns porquês. Mas quem criou isso foi o Senhor. Isso não pode ser obra do acaso. Eu me lembro na escola que a gente pegava um feijãozinho velho, enrolava num algodão, jogava uma água, nascia uma planta ali. Como? Que loucura! Não é? Da mesma forma, meus irmãos, é fácil para aqueles que o Senhor escolhe compreender a vida que brota em alguém que está morto em seus pecados, mas renasce quando é irrigado com a graça do Senhor. Isaías prenuncia aqui, meus queridos, o poder da obra de Cristo consumado na cruz. Sabe, o sacrifício que venceu a morte, pagando o preço para que nós pudéssemos beber da água da vida, para comer do pão da vida, sem precisar pagar, porque nós não teríamos como pagar o preço. Ele pagou o preço por nós. Aleluia. A palavra desce do céu, se faz carne e cumpre o seu propósito. Ela não volta vazia. Aleluia. Mas o texto de Isaías nos lembra ainda que
o quão ainda somos necessitados de buscar a Deus constantemente, meus irmãos. O quanto é urgente e é diário. O quanto isso deve ser urgente e diário para nós. Esse texto nos mostra. O texto nos mostra ainda o quanto nós devemos abandonar o pecado que nos aprisiona e por vezes nos impede de crescer na fé, atrapalhando a nossa busca ao Senhor. Precisamos abandonar o pecado que nos esfria espiritualmente, que nos afasta de Deus, que nos faz achar que buscar a Deus é algo que eu posso fazer quando eu bem entender. Olha o texto, enquanto há tempo, enquanto Ele está perto, não somos nós que ditamos o tempo. Abandonemos o nosso pecado que nos aprisiona e nos esfria. Isaías nos revela ainda como é importante entender a grandeza dos planos de Deus, ao mesmo tempo reconhecendo a nossa pequenez diante dEle, que os nossos caminhos, nossos pensamentos são limitados, são corrompidos de pecado e não se comparam, obviamente, aos propósitos soberanos de Deus para nós. Por fim, meus irmãos, o profeta nos lembra o poder da palavra do Senhor em nossa vida. Aleluia. Nos lembra como um dia nós estávamos mortos e hoje nós temos vida porque o Evangelho nos alcançou. Glória a Deus. Busquemos ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamemos por Ele enquanto está perto. Alerta o profeta. Essa é uma advertência que deve ecoar em nossa mente, no nosso coração, porque existe um prazo a ser cumprido, que nós não sabemos quando termina. Não temos tempo a perder, meus irmãos, não temos tempo a perder. Que este ano comece com essa palavra de alerta para nós. Que seja um tempo em que a igreja do Senhor desperte para a necessidade de buscar a Ele com força e compromisso necessários para a nossa sobrevivência. Lembrando que Ele não precisa da nossa busca, nós é que somos os necessitados. Mas lembrando sempre que nós temos um Deus que se permite encontrar por aqueles que o buscam. Aleluia. Que sejamos nós esse povo, meus irmãos, perseverantes em bater a porta do Senhor, porque Ele prometeu abri-la toda vez que nós o buscarmos de todo o coração. Jeremias 29:13, esse vai ser o nosso próximo texto. Amém, meus irmãos, amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua santa, bendita e gloriosa palavra que nos instrui, que nos alimenta e que em nome de Jesus, Senhor, te pedimos que possa brotar sementes de vida, de arrependimento, de desejo ardente de Te buscar, Senhor, todos os dias. Em nome de Jesus, eu clamo para que a base seja uma igreja ardente no desejo de Te buscar, Senhor, de buscar a Tua presença, de buscar o entendimento da Tua palavra, para que possamos entender a grandeza dos Teus planos para nós, para que possamos nos colocar no nosso devido lugar de pequenez, diante de um Deus soberano e misericordioso como Tu és. Obrigado, Senhor, porque se um dia ouvimos o chamado e atendemos, é porque Tu nos escolhestes. Somente aqueles que Tu escolhestes, ó Deus, conseguem ouvir e atender ao Teu chamado. Mas muitos de nós estão nas igrejas,
como crentes de fachada, que apenas fingem ter ouvido a tua palavra, mas não a vivem. Não têm intimidade contigo, não te buscam. Que essa palavra tenha sido determinante para a mudança de atitude esta manhã. É o que eu te peço, Senhor, porque só tu podes fazer. O nosso papel é ser um instrumento da tua palavra. Todo o resto é tu que fazes. Assim nós te louvamos, Senhor, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos adorar o Senhor?